Essa data foi uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com a Sociedade Brasileira, quer dizer, que foi encampada também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, para ressaltar a importância das doenças cardiológicas. Na verdade, são as doenças que mais se relacionam com a mortalidade em todo o mundo, e nós sabemos que a grande maioria delas são doenças evitáveis, que com simples mudança de hábito de vida, cultivando hábitos mais saudáveis, nós podemos evitar a maioria das situações em que elas ocorrem. Portanto, qual a importância de celebrar essa data anualmente? É muito importante para incutir na população que determinados fatores que podem ser corrigidos, como hipertensão arterial, que pode ser tratada, diabetes, que pode ser tratada, excesso de peso, que pode ser corrigido, falta de exercício, que pode ser incentivada a sua prática, e hábitos como o tabagismo, que é o hábito de fumar. Evitando essas situações e corrigindo essas situações, nós podemos diminuir muito as doenças cardíacas, que são essa importante causa de mortalidade em todo o mundo e também aqui no Brasil. Nos dias atuais, com que frequência as pessoas são afetadas por doenças cardiovasculares? Na verdade, em torno de 30% das causas de morte no mundo inteiro são originadas de doenças cardíacas. E essas doenças cardíacas, elas têm como seu principal representante o infarto do miocárdio, que é uma doença caracterizada pela oclusão, pelo fechamento de uma das artérias que leva sangue para a parede do coração. Quais são as principais doenças cardiovasculares? Quais são os sinais que elas dão? Normalmente o infarto do miocárdio, a angina do peito, eles se caracterizam por uma dor forte no peito, que pode se originar durante esforço físico, pode se originar com o indivíduo em repouso e que chamam a atenção para que alguma situação grave esteja acontecendo. Nessa situação é muito importante procurar o hospital imediatamente, porque essas doenças elas têm um sucesso no tratamento proporcional ao curto espaço de tempo em que elas são tratadas. Portanto, quanto mais rápido elas forem corrigidas, diagnosticadas, melhor será o sucesso do tratamento. Como podemos prevenir e evitar essas doenças? Na verdade, tratando certas doenças que devem ser reconhecidas, por isso que é importante os indivíduos procurarem fazer um exame médico periodicamente. Por exemplo, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa que dá pouco sintoma, mas os indivíduos hipertensos que mantêm sua pressão elevada, eles têm um risco bem maior de apresentar um infarto. Os indivíduos hipertensos que fazem o tratamento e mantêm a sua pressão em níveis adequados, eles diminuem muito o risco desse problema acontecer. Da mesma forma, o diabetes, que é uma doença que muitas vezes é silenciosa, o indivíduo precisa fazer um exame de sangue para descobrir, para ter certeza que tem. Ele, tendo os seus níveis de glicemia, os seus níveis ideais de glicose atingidos, também é diminuída significativamente essa probabilidade da doença cardíaca surgir e trazer essas consequências trágicas que a gente sabe que elas podem proporcionar. Quais são alguns dos principais mitos relacionados a essas doenças cardiovasculares? Mitos são de que as pessoas que são obesas são aquelas que vão ter doença cardíaca, por exemplo. Indivíduos que não são obesos, eles podem ter também. E os indivíduos podem ser obesos sem ter doença cardíaca, mas isso não existe uma relação direta, quer dizer, não é o fato do indivíduo não ter obesidade que não vá se expor a essa situação. Outra é que os atletas, em geral, não têm doença cardíaca. Tem sim. Mesmo os atletas, os indivíduos que praticam exercício, eles devem passar por exame médico periódico, porque muitas doenças podem ser detectadas e evitar que ocorra alguma tragédia durante o exercício físico. Além da doença coronariana, existem outras doenças também, doenças nas válvulas do coração, doenças que acometem o ritmo, que são as arritmias. Existem outras doenças relacionadas com a diminuição da força de contração do coração, chamada de insuficiência cardíaca. São todas situações que devem ser tratadas, devem ser corrigidas, e corrigindo esses fatores, nós conseguimos interferir na diminuição desses índices de mortalidade, que é o principal objetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Organização Mundial de Saúde,
justamente de prevenir o aparecimento desses problemas e reconhecer esses sintomas e evitar que essas doenças continuem sendo um desafio, que continuem trazendo consequências extremamente desagradáveis que nós observamos no nosso dia a dia nos hospitais.